Shalom, voltamos. Shalom, shalom, vamos lá. Quinta aliada para Shamatot Masei. Números. Números, capítulo 33, verso 50 a capítulo 34, verso 15. E na Brit Hadashah, o texto é Yaakov HaTzadik, ou Tiago 4, do 1 ao 12. Aqui fala já, eu tinha começado a ler na quarta ali, e aí eu parei porque eu me dei por conta que tinha passado a marcação. Vamos ler cada um dentro do seu tempo. E aqui fala sobre os altares, né, ou assoalhos sagrados de pedra, que são os altares que são construídos, né, que foram construídos lá em Canaã. Fala também da passagem do povo, ou melhor, da passagem não, fala dos limites da terra de Canaã que eles tomaram por herança, né, que eles receberam por herança. Bênção da Torá. Hoje, agora, eu não vou esquecer, mas igual eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês, tá bom? Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste lidar com as palavras da Torá. Bendito sejas tu, eterno, que nos outorga a Torá. Amém e amém. Números 33, a partir do verso 50. E o Eterno falou a Moisés nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando passardes o Jordão para a terra de Canaã, desterrarei a todos os moradores da terra de diante de vós, e destruirei todos os seus assoalhos sagrados de pedra, e todas as suas imagens de fundição exterminareis, e todos os seus lugares elevados sagrados destruireis. E desterrareis os habitantes da terra, e habitareis nela. Pois para vós dei a terra para herdá-la, e herdareis a terra mediante sorteio, segundo as vossas famílias. À tribo mais numerosa dareis herança maior, e à tribo menos numerosa dareis herança menor. Onde lhe sair o sorteio, esse lugar lhe pertencerá. E assim herdareis, segundo as tribos de vossos pais. E se não desterrardes os moradores da terra de diante de vós, os que deles deixardes ficar serão para vós como espinhos nos vossos olhos e como cercas espinhosas à vossa volta, e vos angustiarão na terra em que habitardes. Então acontecerá que farei convosco o que pensei fazer com eles. Parêntese, olha isso. Se não desterrardes, o que deles deixar ficar serão para vós como espinhos nos vossos olhos, e como cercas espinhosas à vossa volta. E acontecerá convosco o que eu faria com eles. Que coisa, não? Continuando. E o Eterno falou a Moisés, dizendo: Ordena aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando vierdes à terra de Canaã, esta será a que vos caberá por herança, a terra de Canaã, segundo os seus limites. E a parte do sul será para vós desde o deserto de Sim, que está perto dos limites de Edom, e a fronteira do sul será para vós desde a extremidade do mar Salgado ao oriente, e este limite vos irá rodeando do sul para a subida de Acravim, e passará até Tsim, e os seus fins serão no sul de Kadesh Barnea, e sairá a Hatzaradar, e passará a Atzmon, e rodeará ainda este limite desde Atzmon até o rio do Egito, e os fins deste limite serão no poente. E o limite do poente será para vós o mar grande. Este será o limite do poente para vós. E este será o limite do norte para vós. Desde o mar grande assinalareis para vós o monte de Hor. No monte de Hor assinalareis até a entrada de Ramat. E serão os fins deste limite até Tsedad. E seguirá o limite até Zifron. E serão os seus fins em Hatzar Enan. E esta será a fronteira do norte para vós, e assinalareis de Hatzarenan a Shefan por fronteira do oriente. E descerá da fronteira de Shefan a Rivla, que está ao oriente de Ain.
e descerá a fronteira e atravessará ao longo do mar Kinneret, ao oriente. E descerá ainda a fronteira ao longo do Jordão, e os seus fins serão no mar salgado. Esta será a terra para vós, segundo as suas fronteiras ao redor. E Moisés ordenou aos filhos de Israel, dizendo: Esta é a terra que herdareis por sorteio, a qual o Eterno ordenou dar às 9 tribos e à meia tribo, porque a tribo dos filhos de Ruben, conforme as casas de seus pais, e a tribo dos filhos de Gad, conforme as casas de seus pais, e a metade da tribo de Menache, já tinham tomado a sua herança. Estas 2 tribos e meia tomaram sua herança deste lado do Jordão, na altura de Jericó, ao oriente. Se eu não me engano, eu li alguma coisa sobre por que metade da tribo de Menache antes do Jordão e por que metade da tribo na Terra Prometida. Tem a ver com o fato de Menache ser filho de uma mãe egípcia, né? De ser filho, pai judeu, mãe egípcia. Tem a ver com isso, tem a ver com a adoção, porque os dois foram, tanto Efraim quanto Menache foram adotados por Jacó ao final da vida, né? Então ele faz, e ele dá a bênção da primogenitura. Ele inverte as mãos, né? Ele coloca a mão direita sobre Efraim, que era o mais novo, e Menache, que era o mais velho, não recebeu a bênção da primogenitura. Mas eu não tenho certeza agora, se eu for entrar muito nisso, eu vou acabar falando coisas que não condizem. Eu tenho a impressão de eu ter lido isso. Se alguém tiver interesse também pode procurar. Eu vou ver se eu acho. Eu acho que eu não salvei o arquivo que eu li sobre isso. Mas enfim, eu vou dar uma procurada. Quintaliak. E agora vamos para o texto de Yaakov Hatzadik. Ou Tiago, né? Nas versões que não são a Peshitta, que é o Novo Testamento aramaico. Yaakov Hatzadik, capítulo 4. Tiago, do 4 do 1 ao 12. De onde são as guerras e contendas entre vós? Não é a partir dos desejos que guerreiam seus membros? Vocês desejam e não têm, vocês matam e invejam e não chega em suas mãos o que desejam. E vocês se esforçam e fazem guerras, mas não obtêm o que desejam porque não pediram. Pedem e não recebem porque pedem mal para que sejam nutridos os seus desejos. Ou concupiscências. Adúlteros. Não sabem vocês que o amor deste mundo é a inimizade de Elohim? Portanto, quem deseja ser amigo do mundo torna-se um inimigo de Elohim. Ou vocês acham que em vão, disse a Escritura, o Espírito que habita em nós deseja com zelo? Deixa eu ver, 106, 107, 108, 109, 110, 106. Ou, não se sabe qual escritura ou o livro Yaakov fez esta citação, razão pela qual os teólogos apontam soluções diversas. Ele pode ter citado um livro apócrifo, não integrante da Taná, o texto seria um midrash de outros textos do Taná, como o Salmo 42:2 e 83:2, poderia ser traduzido, o texto poderia ser traduzido da forma Aruach de Hashem, que habita em nós, deseja com zelo. Assim, se fosse assim, seria um midrash do texto de Êxodo 25, porque eu sou Hashem, eu sou Adonai, teu Elohim, Hashem, Elohim zeloso, bem como de outros textos que afirmam que Hashem é um Elohim zeloso, assim como em Êxodo 34:14 e Deuteronômio 4:24. O espírito Aruach de Hashem deseja ou anseia com zelo, com ciúme, né? Isto. Mas o nosso Senhor nos tem dado mais hesed. Devido a isto, ele disse: Elohim humilha os soberbos, mas dá hesed aos humildes. Portanto, estejam sujeitos a Elohim e levantem-se contra Satã, e ele fugirá de vós. Repetindo. Portanto, estejam sujeitos a Elohim e levantem-se contra Satã,
e ele fugirá de vós. Hasatan é o acusador. Levante-se contra o acusador e ele fugirá de vós. E aproximem-se de Elohim, e ele se aproximará de vocês. Purifiquem suas mãos, pecadores. Santifiquem os seus corações, que duvidam de si mesmos. Separem, consagrem os seus corações, que duvidam de si mesmos. Sejam humildes e lamentem, e o seu riso será transformado em pranto, e a sua alegria em tristeza. Humilhem-se perante Hashem, e ele os exaltará. Não falem contra os outros, meus irmãos, pois quem fala contra seu irmão ou julga seu irmão fala contra a Torá e julga a Torá. E se julga a Torá, não é praticante da Torá, mas é seu juiz. Há um que estabelece a Torá e o julgamento, que é capaz de dar a vida e de destruir. Mas quem é você que está a julgar o seu próximo? Aí lembro de Yeshua falando: não julgueis para que não sejais julgados. Deixa eu até pegar aqui direitinho. Ai, porque o texto que me veio na cabeça ainda é relacionado não a Peshita, mas aos textos decorados antigamente, né? Não julguem para que não sejam julgados, porque com o juízo que julgarem vocês serão julgados e com a medida que medirem vocês serão medidos. E como você vê a palha no olho do seu irmão, mas não examina a trave que está no seu próprio olho? Ou como diz ao seu irmão, permita-me tirar a palha de seu olho, e eis que a trave está em seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, então poderá examinar e tirar a palha do olho do seu irmão. Não deem algo sagrado aos cães e não lancem pérolas diante dos porcos, para que não as pisem com seus pés e voltem para feri-los. Aqui é Matai 7, do 1 a 6, ou Mateus 7, do 1 ao 6. Yeshua não está criticando o julgamento de acordo com a Torá, e sim o julgamento injusto conforme as convicções pessoais do ser humano. Na Mishnah, lemos declarações que contêm a mesma essência do ensinamento de Yeshua. Julgue cada pessoa favoravelmente. Avot 1.6. Não julgue o seu semelhante até passar pela mesma situação. Avot 2.4. Não julgue o seu semelhante até passar pela mesma situação. E é isso, meu povo. Quinta aliá, leitura da Brit Hadashah. E vamos seguir mais um pouco. Prepare-se para o Shabat. Tá chegando. Amanhã já é Shabat. É o dia do descanso, onde o noivo vem. Beijo no coração de vocês. Shalom, shalom.